Bom dia, família. Bom domingo. Bom primeiro dia da semana. Graças a Deus. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus, que a paz de Cristo seja sobre todos, guardando as mentes e corações. Edmundinho, meu Deus, forte abraço, querido Damon, que alegria. Irmãos aí, Jane, está sempre aí com a gente, graças a Deus, aleluia, gratidão, bom dia para todos aí. Marquinhos, meu irmão, aleluia, graças a Deus, muito bom a gente poder estar aqui, iniciando bem a nossa semana. Amigão Thales aí, forte abraço para todo mundo aí, graças a Deus, que bom. E aí, Neizão, aleluia. Graças a Deus, muito bom, gente. Meu amigo Sil, fiel companheiro aí, bom dia, gente. Graças a Deus, Serjão, todo mundo chegando, muito bom. Né? Vamos estar esperando um pouco mais até que os irmãos aí vão se aproximando, a gente começar aí bem a nossa semana, tratando sobre princípios, graças a Deus. Hoje, primeiro dia da semana, bem de manhã, e paz, Ezequiel, bom dia para todos aí. E primeiro dia da semana é dia da gente tratar de princípios, amém? Porque uma semana de primeira não começa na segunda, então a gente está aqui para lançar fundamentos, lançar estacas que vão orientar a nossa vida, orientar a nossa caminhada. Claro, beijão para a Lana. A Lana, por sinal, passa bem, se recupera bem, né? Graças a Deus. César, bom dia, meu querido amigo, bom dia para todos aí, graças a Deus. Já está aqui em Goiás, César? Não, acho que você chega amanhã, não é isso? Então, grande privilégio aí, se Deus quiser a gente vai poder se encontrar aí, viu, César? Vamos dar um jeito aí da gente se encontrar, tá bom? Muito bom, hoje a gente vai estar com os irmãos lá da Batista Vértice, aqui de Brasília. Então, em tempo aí, pessoal de Brasília e região, que tiver tempo para estar conosco lá às 10 horas, ali no complexo, né, de eventos ali do Mané Garrincha. Tá bom? Os irmãos se reúnem lá, né, se encontram lá. E que bom, César, boa notícia. Terça-feira, eu já estou de volta em Goiânia, graças a Deus. Karen, menina do céu, que saudade, recebemos lá, né, a família do Matheus e da Carola em casa, do Pedro Paulo e da Fernanda. Foi um tempo assim tão maravilhoso, tão especial, tempo de avivamento mesmo lá na nossa vida, viu? Uma alegria receber seus filhos lá em casa, foi que coisa mais especial, o tempo que a gente teve juntos lá. Então, graças a Deus, vamos ter uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor e entrando em plena comunhão, orientados pelo seu Espírito, na presença do Senhor e discernir um princípio, e eu estou bem assim alegre de poder compartilhar com vocês, né, esse princípio para a gente começar bem a nossa semana aí, tá bom? Um princípio desafiador, mas essencial nas nossas relações. Aleluia, graças a Deus. Levi, forte abraço, como é que tá a sua casa aí, sua esposa se recuperando? A gente tem orado aí para Deus derramar graça e virtude aí sobre a sua casa, tá bom? Pai, muito obrigado, Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Estamos aqui para iniciar mais uma semana, uma jornada, um período, um tempo espiritual, semanal, de plenitude, de completude. Nós queremos começar bem a nossa semana para terminar bem a nossa semana. O Senhor é o nosso princípio e o fim, nosso alfa e ômega. Então nós lançamos mesmo, nossas raízes estão
firmadas, arraigadas no Senhor. Nós nos alimentamos das tuas virtudes, somos coparticipantes da tua natureza, Pai. Muito obrigado, bendito seja o teu nome. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento, Pai, para que firmados na tua palavra, nós possamos estabelecer, ó Deus, firme fundamento para aquilo que o Senhor quer edificar através de nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. De vez em quando a gente vai ter aqui esse desafio aí dos aviões que estão pousando aqui, bem perto da gente aqui em Brasília. Amém? Graças a Deus. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, no capítulo 11, é uma passagem das Escrituras muito conhecida da gente, e a gente quer destacar aqui um aspecto que é essencial, é primordial mesmo assim, é primário na nossa vida, é mais uma estaca que a gente estabelece baseado, fundamentado naquilo que é o fundamento da nossa vida, o amor do Senhor. Então esse amor que é o nosso fundamento, no qual nós estamos arraigados, a gente vai estabelecendo expressões multiformes desse amor. Como é que nós vamos encarnar e estabelecer referências, estacas, colunas que vão orientando, que vão balizando a nossa caminhada? Então a gente conhece aqui a situação de Lázaro. Lázaro estava enfermo, as irmãs mandaram um recado assim convincente para Jesus, mas parece que dá a impressão, né, que Jesus não entendeu, elas é que não entenderam, e elas recomendaram bem esse recado, falaram, vai lá e fala para Jesus que tem que estar doente, é o amigo dele, aquele que ele ama, o amigo dele. E aí Jesus se demora mais 3 dias, até que a situação do Lázaro fica pior, e ele vem a falecer. E aí quando Jesus chega, né, as irmãs de Lázaro, tanto Marta num primeiro momento quanto Maria, dizem, se o Senhor não estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E aí Jesus conversa com elas e Jesus se compadece delas. A palavra de Deus diz, vamos ler aqui a partir do verso 33, então quando Jesus a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e ele se angustiou, ele como ele diz, a sua alma está perturbada, né? Está angustiada dentro dele. E aí Jesus diz o seguinte, onde o colocaste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Então eu queria falar sobre esse princípio. Qual o princípio? O princípio de onde os colocamos, onde o colocamos. Isso é um princípio espiritual na nossa vida. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós começamos os processos de transformação de Cristo na nossa vida, quando o Espírito de Deus começa a trabalhar para transformar o nosso entendimento, para que o nosso entendimento seja transformado pela palavra, pelo Espírito do Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Isso é um princípio, todos nós vamos passar por isso. Quando Jesus vem ao nosso encontro, quando Ele atende a nossa oração, quando Jesus responde ao nosso clamor, uma das primeiras coisas mais essenciais que Cristo vai fazer é nos chamar a ir com Ele ao lugar onde nós enterramos mal os nossos mortos. Onde foi que nós colocamos os nossos defuntos? Lembra que a gente está sempre compartilhando aqui sobre a questão de Deus conosco, sempre começa num onde, passa por um quem e depois é que ele vai tratar o que. Deus nunca trabalha numa ordem diferente. Ele chamou Abraão e disse, sai da onde você está e vai para o lugar que eu te mostrarei.
Então ele está sempre movendo a gente a um lugar de entendimento, a um endereço espiritual de transformação. Então ele chamou um povo para uma terra prometida. Então Deus está sempre nos movendo de um lugar de incompreensão. O Salmo 23 é essa trajetória. Ele nos encontra lá, ele gera, ele dá a luz lá no pasto verdejante, mas depois ele nos toma pela mão e nos conduz a um caminho, a uma trajetória de transformação do nosso entendimento, para que a gente veja a vida na perspectiva da eternidade e não das circunstâncias. Muitas vezes nós ainda estamos vendo a nossa vida, nós estamos querendo que Jesus caminhe conosco, que Jesus vá conosco, e na verdade a verdadeira espiritualidade transformadora é quando nós percorremos o caminho que Jesus nos conduz. Deus diz, olha, saia aí dos seus caminhos e vem andar por caminhos mais altos do que os seus caminhos, para que você possa ter pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Então ele quer iluminar o nosso entendimento, e para iluminar o nosso entendimento, nós temos que percorrer com ele esse caminho que nos leva de volta às nossas sepulturas. O que quer dizer isso? O lugar onde nós enterramos mal enterrados os nossos mortos. Então, muitas vezes, nós estamos carregados de lembranças que nos comprometem, lembranças que nos deprimem, lembranças que nos oprimem. E Deus quer nos levar ao lugar das nossas lembranças para fazer desse lugar um lugar de memória. Então nós vamos ser levados, conduzidos por Cristo ao lugar onde a lembrança dos nossos mortos nos deprime. A lembrança dos nossos mortos fala de fracasso, fala de fraqueza. Por quê? Porque eles foram mal sepultados. Eles foram sepultados como quem lamenta, como quem foi ferido, como quem sofreu um dano. E aí Jesus vai nos levar a esse lugar para ressignificar esse lugar da nossa vida. Em vez de ser um lugar de desespero, em vez de ser um lugar de falência, em vez de ser um lugar de fracasso, em vez de ser um lugar de opressão, ser um lugar de transformação. Aquilo que antes representava a morte, a perda, o dano, o prejuízo, a ruptura no sentido de termos sido privados de alguma coisa que realmente, ou de alguém que realmente significava algo para nós. Então, muitas vezes é comum você chegar numa sepultura e lá está escrito, aqui jaz. Não, aqui não jaz. Aquela sepultura não representa o lugar onde alguém, né, repousa, porque ele não está ali. Para aqueles que creem, nós sabemos que ali não é o lugar que representa o seu lugar de descanso e de repouso. Então nós temos que ressignificar isso na nossa vida. E para isso nós vamos ter que voltar a algumas sepulturas na nossa vida, algumas lápides que contam uma história de perda, de prejuízo, de dano, de falência, de frustração. Então Jesus tinha que levar aquele povo, levar aquelas mulheres a um lugar de frustração. E ele faz isso com compaixão. Jesus não faz isso como um masoquista, como alguém que quer nos fazer sofrer, para a gente ir lá, reviver aquela dor. Não, amado. Em nome de Cristo Jesus. Ele quer nos levar a esse lugar para ressignificar a nossa relação com a vida. Por isso que ele diz, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. E isso implica nas nossas relações de passado, algumas delas que precisam ser visitadas, porque existem algumas áreas da nossa vida que estão lá mal significadas, porque elas representam perda, elas representam falência, elas representam colapso. E aí, quando Cristo ressignifica esse lugar, ele deixa de ser um lugar de opressão, ele deixa de ser um lugar de sofrimento, ele deixa de ser o lugar de uma saudade para ser o lugar de uma esperança, de quem olha para frente, não de quem olha para trás. Então, existem algumas sepulturas na nossa vida que estão sempre fazendo a gente retroceder. E agora ele quer nos levar a um lugar para ressignificar isso, para que isso nos encoraje a prosseguir. Porque se essas sepulturas não forem visitadas, se
essa morte não for ressignificada, a gente vai ter sempre medo do que vem pela frente. Nós vamos sempre ter medo da morte. Então nós precisamos voltar a esse lugar como quem vai com Cristo. Então ele não está chamando a gente para voltar a uma reminiscência, a uma saudade, a um lamento. Não, ele está nos chamando a ir a um lugar que vai nos julgar agora para frente e não para trás. Então isso precisa ser visitado. Existem algumas áreas da nossa vida que precisam ser visitadas espiritualmente, em nome de Cristo Jesus. Então uma das coisas essenciais, talvez essa semana, vai ser uma semana em que Deus, através do Espírito Santo, vai te levar a algumas sepulturas que estão mal significadas, porque ali você enterrou os seus mortos. Você não significou aquele sacrifício não está verdadeiramente significado. Ele não representa um sacrifício como quem oferta, ele não representa um sacrifício como quem confia, ele não representa um sacrifício como quem cumpriu o propósito. Ele representa um holocausto, como quem foi subtraído, como quem sofreu um dano, como quem foi desapontado. Se Jesus não leva aquelas mulheres de volta àquele lugar, para visitar aquele lugar onde nós colocamos os mortos, aquilo vai sempre representar um desapontamento, vai sempre representar uma frustração, vai sempre representar um trauma, um medo. Então, em nome de Cristo Jesus, Jesus está perguntando hoje para mim e para você, onde foi que você colocou o seu morto? Onde foi que você colocou o seu defunto? Então tem muita gente que está carregando defuntos mal sepultados na sua vida. E isso representa um peso, um dano. Então tem um punhado de gente que está arrastando zumbis da sua existência, tentando manter viva a memória de um defunto e não ser vivificado pela memória, pelo sentido de alguém que cumpriu o seu propósito na nossa vida e na vida dele. Então, uma sepultura na vida de um cristão nunca é um lugar de uma existência interrompida. Uma sepultura na vida de um cristão tem que ser lugar de um propósito alcançado. Nenhum dos nossos mortos podem significar na nossa vida uma existência interrompida, um prejuízo, um dano, uma oração não respondida. Não, amados. Nossas orações foram ouvidas, o propósito de Deus se cumpriu, a vontade de Deus foi estabelecida. E isso, de algum modo, vai ressuscitar os seus mortos, para que eles não sejam os defuntos que você quer proteger. Então, muitas vezes, quando nós temos lembranças dos nossos defuntos, nós ficamos tentando, de alguma forma, proteger esses defuntos. E Deus não quer que você proteja a lembrança de um defunto mal enterrado. Deus quer que você seja encorajado pela memória de alguém que morreu cumprindo um propósito. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus pergunta hoje, no primeiro dia da nossa semana, onde estão sepultados os seus defuntos? Onde estão sepultadas as suas amarguras? Onde estão sepultadas as suas frustrações? Onde estão sepultados os seus aparentes fracassos? Esses lugares têm que ser visitados pelo poder de Cristo e pela direção do Espírito Santo de Deus. Jesus não vai nos poupar desse confronto.
Jesus não vai nos poupar desse encontro, dessa caminhada. Pelo contrário, Ele vai conosco com profunda compaixão. Ele vai caminhar conosco, sofrendo a nossa dor. Ele não vai nos expor ao sofrimento. Essa visita, esse encontro, essa caminhada não é para Jesus nos expor, esfregar na nossa cara. Não, amados. Ele caminha conosco. Ele é solidário, ele se identifica com a nossa dor, ele se angustia com a nossa aparente perda, mas ele quer ressignificar essa morte. Ele quer ressignificar essa existência. Ele quer que esse lugar seja o lugar onde a vontade de Deus, a soberania de Deus foi estabelecida, para que esse lugar seja um marco, um altar de gratidão, de transformação do nosso entendimento, um lugar de esperança. Quantas pessoas diante da vida, quantas pessoas diante das circunstâncias ou com os desafios, elas voltam ao cemitério para ficar ali remoendo lembranças, saudades, para ficar ali tentando embalsamar e perfumar seus defuntos. E Cristo não quer isso. Cristo não quer isso na nossa vida. Ele quer significar a nossa trajetória. Ele quer significar cada um dos sacrifícios, das ofertas que foram feitas, para que nós entendamos o lugar espiritual dessas dores na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. O Lázaro foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, mas morreu de novo. Morreu de novo. Então, às vezes, nós queremos perpetuar uma existência e nós estamos comprometendo o significado delas. Às vezes você quer manter na sua lembrança a existência de um defunto, você quer manter um defunto na sua memória. E não nas suas lembranças. Manter um defunto nas suas lembranças e não trazer à memória aquilo que traz esperança a respeito da vida e do significado dessas pessoas. O que pode ser transformado na nossa relação com Cristo? O que nós podemos ser iluminados a respeito do entendimento e da compreensão de eternidade? Por isso que a palavra de Deus diz que na visitação de Cristo, na visitação do Espírito Santo, as sepulturas devolverão os seus mortos. Então, num certo sentido, Cristo quer nos levar a esse lugar onde lembranças estão mal sepultadas, para que os mortos sejam devolvidos num significado, devolvidos num significado de propósito, de vida, de promessa, de fidelidade de Deus. Paulo, escrevendo à igreja, ele diz o seguinte, aos Tessalonicenses, ele diz, olha, nós não podemos ser como os demais a respeito daqueles que agora dormem no Senhor. Porque muitas vezes a vida, a história dessas pessoas, a vida delas não está em si mal significada. Ela está mal significada na nossa lembrança. Porque nós não temos memória de fidelidade, não temos memória de bondade, de misericórdia de Deus. Amém? Então, amados, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, Cristo nos chama hoje e pergunta: onde foi que você colocou o seu morto? Ou onde é que você tem colocado os seus mortos?
num lugar onde a sua memória é fortalecida, a sua esperança é renovada, a sua disposição e o seu compromisso são alimentados, ou onde as suas amarguras, sua tristeza, seu desânimo, seu medo são alimentados. Porque se nós não formos levados por Cristo, pelo Espírito Santo a esses lugares, essas lembranças vão alimentar nossos medos, vão alimentar nossa covardia, vão alimentar nossa amargura. Aquelas mulheres não queriam ir àquele lugar. Essa semana a gente vai conversar muito sobre isso. Há várias coisas apresentadas nesse texto aqui que nos desafiam à reflexão. E nós vamos considerar sobre alguns aspectos desse convite de Cristo. O Hudson, esse tic-tac, eu quero até, depois no final eu vou dar o privilégio, esse tic-tac, que eu acho que ele está bem a propósito da reflexão que nós estamos fazendo hoje, né? Esse tic-tac da história, esse tic-tac da existência. Esse tic-tac que vocês estão ouvindo no fundo aí é um relógio cuco. É um cuco que funciona, né? Daqui a pouquinho vai sair o cuco lá e vai marcar, daqui a pouquinho. Ele já deu, né? Já deu 8h30 aqui, ele já cantou lá. Eu tenho muita alegria de ter esse cuco aqui em casa, porque ele fala de muitas coisas fortes, né? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amados? Então, Cristo, através do Espírito Santo, da sua palavra, ele vai pegar você pela mão e diz, vamos lá, onde foi? Onde foi que você enterrou, mal enterrado, os seus mortos? Onde foi que você sepultou suas aparentes tragédias? Onde foi que você sepultou, onde foi que você colocou uma lápide que lembra para você do seu prejuízo, do seu desapontamento, da sua frustração? Para que isso seja ressignificado em esperança, em fé, em ânimo, em disposição, em ousadia, em compromisso de seguir à frente. Então, essas sepulturas não podem representar para nós um lugar que nos faz retroceder. Mas essas sepulturas visitadas pelo poder do Espírito Santo vão trazer à memória uma disposição de prosseguir. Então, que esses lugares sejam ressignificados na nossa vida. Onde foi? Onde foi que você enterrou mal um defunto? Onde foi que você colocou uma lápide que marca uma má lembrança? Para que agora isso seja lugar de memória. Algo que traga a você esperança. Em nome de Cristo Jesus. Nunca mais aquele túmulo ia representar desespero, amargura. Aquelas mulheres estavam amarguradas, desapontadas. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus havia intencionalmente esperado que Lázaro morresse. Então Deus não está nos poupando das nossas mortes e nem vai nos poupar dos nossos velórios. Ele quer apenas ressignificá-los. Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, quando a gente vai estar avançando nessa reflexão que eu acho que eu creio, eu creio que é uma reflexão libertadora, renovadora na nossa vida. Amém? Então fica aí o princípio. Qual é o princípio? O princípio de onde foi que nós colocamos os nossos mortos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, fica na paz.